Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, um assunto extenso, ou melhor, parte de um assunto extenso, que é a questão da Roma Antiga, né? Na videoaula de hoje, precisamente, nós vamos falar sobre a crise da República Romana, tá? Só para lembrar, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem os conteúdos vistos em sala de aula, mas se for útil para você, né? Então, bom proveito, né? Bons estudos também, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, no final da videoaula vou colocar na tela o meu e-mail, né? Vocês podem mandar as questões que eu respondo com o maior prazer, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. O Império Romano, né? Nós já estudamos em outras videoaulas que o Império Romano ele foi formando um imenso território, né? Ele partiu do continente, da Península Itálica, né, o seu domínio, e foi para a história em pouco tempo, né? Teoricamente, relativamente, em pouco tempo foi se transformando num império gigantesco, tá? E lógico que, né, para administrar todo esse território, essa grande extensão territorial, não era fácil, né? Então Roma, na antiguidade, teve que estabelecer o quê? Várias estradas, várias rotas que interligassem as regiões conquistadas. Os romanos tiveram que implantar uma eficiente, no início pelo menos, né, uma eficiente e grande estrutura administrativa e burocrática. Os romanos tiveram que investir, né, em exército. Por quê? Não basta apenas você conquistar uma região, você tem que garantir, né, o domínio nessa região. Então o que vai acontecer? Então os romanos, né, eles vão formar toda uma estrutura gigantesca dentro do seu império, né? Tanto é que aí surgiu a expressão todos os caminhos levam a Roma, porque realmente, né, Roma, nesse contexto de expansionismo, né, vocês vejam no mapa aqui, toda essa área destacada era a área pertencente ao Império Romano, ou seja, o norte da África e praticamente todo o continente europeu pertencia a Roma, né? E vejam também nesse mapa aqui a questão das rotas, né, das estradas, o sistema de comunicação que eles haviam construído, interligando uma região à outra do seu império. Então assim, eles expandiram, mas essa expansão, né, não era fácil de ser mantida, e essa expansão, apesar de gerar riqueza com impostos, apesar de gerar uma série de benefícios econômicos, tá? Ela acabou complicando e dificultando a administração, né, do Império Romano. Tanto é que um dos fatores que vão levar depois à crise do Império Romano, né, e a fragmentação do Império Romano vai ser justamente o quê? A própria dimensão do Império, que dificultou a sua administração. Tá? Mas o enfoque que eu quero dar hoje, nesse início de videoaula, é a questão das tensões sociais geradas pela expansão do Império Romano. Porque veja bem, conforme o Império Romano foi se expandindo, foi conquistando novas regiões, foi conquistando escravos principalmente, né? Num primeiro momento você pode pensar assim, bom, conquistou regiões, conquistou escravos, isso é bom, né? Porque os escravos vão ajudar a impulsionar a economia, né? Só que na prática não foi muito bem isso que aconteceu. Porque vejam bem, porque quando eu tenho a figura do escravo que vai trabalhar dentro, né, do contexto do Império Romano em si, o escravo trabalhando, eu vou ter um efeito colateral meio sério com relação às classes sociais que já existiam antes da expansão. Então, a introdução de escravos vai gerar principalmente, né, uma falta de emprego e uma piora na situação de vida daquela classe social que já existia, né, e que já era um problema para as elites, os patrícios, que é a questão, né, dos plebeus. Então, quanto mais escravos vão surgindo com a expansão romana,
mas os plebeus vão ficar o quê? Sem emprego, sem colocação, as tensões sociais vão ficar cada vez maiores com a expansão do Império Romano, né? E lógico que se eu tenho tensão social, se eu tenho um grupo social que está descontente, um grupo social que era grande, né? Esse descontentamento para quem está no poder é perigoso. Por quê? Povo descontente pode fazer revolução, pode fazer revolta, pode tirar quem está no comando, né? Pode tirar do poder. Então, com a expansão romana, as tensões sociais e os problemas do governo para controlar essas questões sociais vão se tornar bastante fortes, vão se tornar bastante intensas, tá bom? Outra coisa que vale a pena eu destacar é o quê? Que nesse contexto de expansão econômica e comercial também, que os romanos vão exercer na sua expansão, eu vou ter uma nova classe social que vai surgir, tá? Por quê, professor? Nova classe social. Até então, dentro da pirâmide social romana, eu tinha os patrícios, que eram a elite, que tinha dinheiro, tinha poder. Eu tinha os plebeus, que não tinham, eu tinha os clientes, né? Nós já vimos as classes sociais. Mas assim, de modo geral, a elite econômica e financeira, quem tinha dinheiro, eram essencialmente terra principalmente, eram os plebeus, eram os patrícios. Com a expansão marítima, tá? Com a expansão territorial que os romanos eles vão fazer, o comércio vai gerar uma nova classe de pessoas que vão se enriquecer, né? Chamados os homens novos. E esses homens novos vão aumentar ainda mais a tensão social, porque eles vão estar descontentes com o governo, porque eles vão querer não ter apenas dinheiro, mas ter maior participação política. E isso era o que até então era uma exclusividade dos patrícios. Então percebam que a situação na Roma antiga, né, vai ficar dia a dia cada vez mais tensa, tá? Conforme aumenta o número de escravos, aumenta a tensão, tá? Aumenta o descontentamento, os plebeus ficam mais endividados, perdem emprego, perdem terras, né? E aí a situação vai ficando crítica a tal ponto, né, que o governo vai ter que fazer algo para tentar o quê? Amenizar a tensão social. E é nesse contexto de tentar fazer algo para amenizar a tensão social que vai surgir o quê? Que vai surgir a famosa política do pão e circo. Falei em Roma, falei em Império Romano. Uma das palavras que eu não posso esquecer é a questão da política do pão e circo, que foi criada justamente para quê? Para tentar diminuir as tensões sociais, né? Não que o governo estivesse preocupado com o povo, né? Estava preocupado em que de repente o povo pudesse ficar revoltado pela miséria e tirar, né, a elite do comando. Essa era a preocupação, tá? Então, nessa cerimônia, nesses espetáculos, né, chamados de pão e circo, o que acontecia? Vocês já viram, vários filmes mostram isso. Eu acho que o exemplo mais claro é o filme O Gladiador, né? Então, o governo decretava geralmente feriado, né? Abria as arenas, a principal arena era o Coliseu. Então, chamava o povo para ver lutas de gladiadores que lutavam entre si ou lutavam com animais até a morte, né? E aí vocês sabem que o povo geralmente adora sangue. Pode ver, se tiver um acidente ou um acidente na esquina da sua casa, em menos de 5 minutos já tem umas 200 pessoas em volta, né? Então o povo adora sangue. Então chamavam as pessoas para assistir esses espetáculos de luta, né, entre os gladiadores, e durante esses espetáculos o governo, né, ia distribuindo alimento para a população. Então pão, o alimento que o governo jogava durante os espetáculos, né, e circo, os espetáculos entre gladiadores promovidos pelo Império Romano, tá? Então essa estratégia muito utilizada, isso que é importantíssimo, quando geralmente é cobrada a questão de Roma antiga em vestibular, no Enem, né? É frequentemente solicitada a questão da política do pão e circo, né? E muitas vezes fazendo uma comparação com os dias atuais, né?
Então o governo muitas vezes também lança assim atrativos e benefícios, é Copa do Mundo, é Olimpíada, né? Para que o povo fique distraído e aí esqueça os problemas sociais que existam no país, tá? Então, política do pão e circo é um assunto extremamente importante. Ok, pessoal? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail depois, tá? Eu vou colocar o e-mail no finalzinho da videoaula. Lógico que, né, nem todos ficaram vendo essas mudanças, essas tensões sociais, né, ou sem fazer nada. Não. Então, nesse contexto aqui, eu vou colocar para vocês, apresentar alguns nomes para vocês, que são nomes de pessoas que estavam no poder e que tentaram realizar algumas mudanças para melhorar a situação, principalmente da população mais pobre. Só que vejam o detalhe, né? Qualquer medida que agrade aos interesses do pobre e que gere descontentamento da elite, né, vai acabar gerando o quê? Principalmente a morte do cara que estava tentando ajudar os plebeus. Tudo bem? Nesse sentido aqui, então, eu vou citar o caso, né, dos irmãos Graco, que é o exemplo mais famoso, né, de legisladores, de pessoas que estavam com o poder e que queriam ajudar a população mais pobre, né? Vou comentar sobre a ditadura de Mário e de Sila e vou falar sobre os triunviratos. Só para lembrar, já estou na fase em que o Império Romano, né, ele vai começar a ir para a sua decadência, para o seu fim. Tá? Eu já estou assim, entre as várias videoaulas que eu gravei, eu já estou numa fase final do assunto, né, Roma Antiga. Tudo bem? Irmãos Graco, né, olha lá, 133 a.C., né, então percebam que eu já estou, né, avançando aqui na minha linha do tempo. O que eu não posso esquecer sobre os irmãos Graco, tá? Eu tinha o irmão Caio Graco e eu tive o irmão Tibério Graco, tudo bem? Dois nomes de destaque. O Tibério Graco, que foi o primeiro dos irmãos que teve o poder, né? Ele tentou fazer o quê? Ele tentou fazer uma reforma para melhorar a distribuição de terras na Roma Antiga, né? E dentro dessa reforma, o Tibério Graco propôs, entre outras coisas, limitar o tamanho das propriedades dos patrícios. O que vai acontecer? Qual que vai ser o problema? Lógico, você mexeu com o bolso, com o dinheiro de quem está no poder, você vai gerar grande descontentamento. Então foi isso que aconteceu e o Tibério Graco acabou sendo assassinado, acabou sendo morto, né, pela elite patrícia. Tudo bem? Depois, o irmão dele, que não aprendeu a lição, né, chamado Caio Graco, ele vai tentar também diminuir as tensões sociais, principalmente no que diz respeito, né, à alimentação. Então, o Caio Graco, ele vai criar uma lei chamada Lei Frumentária, que obrigava o Estado a controlar e a diminuir o preço do trigo, né? Então imaginem só, os grandes produtores de trigo eram a elite patrícia. Se a elite patrícia percebe que o seu lucro vai diminuir, isso vai gerar o que também? Vai gerar um grande descontentamento, né? E aí, adivinhe o que vai acontecer com o nosso amigo Caio Graco? Caio Graco também vai acabar sendo morto. Tudo bem? Então, todo mundo que tenta melhorar a vida do povo acaba sofrendo alguma punição, certo? Isso parece que é regra, né? Não só na Roma Antiga, mas em todos os povos da Antiguidade, em sua grande maioria, ok? Nesse contexto de crise social, que não é resolvida, o Império Romano vai começar o quê? Para deslocar um pouco a atenção dos confrontos sociais, o Império Romano vai começar o quê? Roma vai começar, ainda não era império, né? Roma vai começar o quê? Roma vai começar a expandir mais os seus territórios para despistar o foco das atenções, né? Então, nesse sentido de expansão que vai ser acelerada nesse momento histórico aqui, os generais, né, quem controlava os exércitos, vai passar a ter grande destaque e grande influência. É nesse contexto, né, que vai surgir o quê? As ditaduras de dois
líderes aqui bastante importantes no Império Romano, né? Eu vou ter a figura do Mário, que vai, coitado, representar os interesses, de certa forma, dos plebeus, e eu vou ter a ditadura de Sila, que vai representar os interesses dos patrícios. Então, esses dois ditadores aqui, eles vão assumir no contexto de expansionismo mais exacerbado do Império Romano, né? E eles vão, cada um de sua forma, tentar fazer reformas para agradar públicos diferentes. O público que você agrada vai gerar resultados também diferentes, tá? Então, o Mário, que ele era ligado mais com os plebeus, olha o que ele vai fazer, até aqui tudo bem, ó. Aumentar o salário dos soldados, tudo bem, tranquilo, precisava de apoio dos soldados. E outra coisa que o Mário fez, e aí que vai ser um nó de gorja dele, né? Ele vai reduzir o poder do Senado e os privilégios dos patrícios. Oh, meu Deus do céu, parece que o cara não aprende, né? Como que você vai reduzir, né, os interesses, os benefícios, os privilégios dos patrícios e do Senado? Isso vai gerar o quê? Descontentamento. Ô Mário, pelo amor de Deus, está querendo morrer, filho, né? Ele só não morreu porque ele abandonou o cargo, né? Mas ele foi forçado a sair de suas atribuições por causa da pressão dos patrícios, evidentemente, né? Sai o Mário, entra o Sila já assim esperto, né? O Sila já vai fazer o quê? Vai agradar os interesses dos patrícios. E se eu agrado os interesses dos patrícios, está tranquilo, está favorável, eu posso continuar mais tranquilamente no poder. Então o Sila, por sua vez, vai fazer o inverso do Mário e vai restabelecer os direitos que a nobreza, que a elite, que os patrícios haviam perdido, né, durante o governo do Mário. Então restabelece aquilo que a elite havia perdido, né? O grande problema do Sila vai ser o quê? Que durante seu governo vai estourar uma grande revolta, uma grande rebelião de escravos, liderada pelo famoso Espartacus, né? E aí tem vários filmes e até seriados atuais que mostram essa temática, tá? Então o Sila enfrenta essa rebelião, né? O Crasso e o Pompeu vão ser dois nomes de destaque nesse combate à revolta dos escravos. Os romanos vão conseguir vencer essa disputa com os escravos, essa rebelião escrava, e no final, como forma de demonstração de poder, mais de 6.000 escravos vão ser mortos, vão ser crucificados e expostos ao longo do Império Romano, como forma de repressão e como forma de amedrontar possíveis outras revoltas que viessem a acontecer, tá bom? Então as guerras entre escravos e romanos aconteceram na Península Itálica, principalmente nessa região central, né, da região central à região do sul da Península Itálica. Isso aqui é uma imagem de um dos filmes, do filme épico Espartacus, é o filme mais antigo, né? Recomendo quem quiser assistir para ampliar os conhecimentos, né? Assista ao filme Espartacus, tá? E aí, depois desse contexto, né, de governo, né, de influência dos ditadores, do Mário e o Sila, vai começar o famoso triunvirato, tá? Como o próprio nome já fala, né? Triunvirato, 3, né? Então vão emergir no poder, né, esse sistema formado por 3 pessoas, sendo que no primeiro triunvirato eu vou ter a figura de Pompeu, de Júlio César, já vai aparecer aqui o nosso querido Júlio César, e Crasso, né? Júlio César, que era sobrinho do Mário, tudo bem? Então eu tenho o sistema dos 3, né, governando, o triunvirato vai começar a exercer influência sobre a política romana para evitar abusos de poder, teoricamente, né? 3 governa melhor, teoricamente, do que 1 e não tem abuso de poder, né? Só que aí o que vai acontecer? Em 53 a.C., um desses membros do triunvirato, o Crasso, ele vai ser morto em combate.
E aí a disputa pelo poder vai ficar entre duas pessoas, os dois que sobraram, né? Vai ficar entre César e entre Pompeu. O que vai acontecer? Para conter o poder crescente e a popularidade de César, o Senado nomeia Pompeu cônsul único. Então, olha como que a política, como que a história política de Roma é extremamente complexa e cheia de nomes, e cheia de brigas, e cheia de mortes, e cheia de vai e vem, tá? É complicado sim, é uma história bastante tensa e bastante amarrada, uma trama bastante grande, tá? Então o que vai acontecer? A própria elite que estava por trás do triunvirato percebeu que o Júlio César estava ganhando muita importância e, para dar uma barrada nisso, criou a questão, né, do cônsul único, né? Lógico que, né, o Júlio César não vai aceitar. E aí o que vai acontecer? O Pompeu vai ser derrotado na Batalha de Fassália em 48 a.C., né? Vai fugir para o Egito, vai ser morto pelo faraó Ptolomeu, né? O faraó, coitado, ajudou, mas depois vai ser também destronado, né, pelo César, pelo Júlio César, e no lugar do faraó vai ser colocada a Cleópatra, né, que você já sabe de toda a história, de todo o envolvimento, né, com a elite política romana, tá? Então, o Júlio César, ele vai o quê? Ele vai assumir o poder, ele vai recuperar o poder, ganhando que a Cleópatra no filme, né, de época, né, e uma moeda com a cara, com a face da Cleópatra, né? Os pesquisadores, eles falam que a Cleópatra não era nada de grande beleza não, né? Ela não era lá grande coisa. Então o que vai acontecer? Com a morte do Pompeu, então, aí o César, né, que estava no triunvirato, morreu um, brigou com o outro, o César, ele vai fazer o que? Ele vai assumir o poder, né? E ele vai se tornar, ele vai se proclamar um ditador vitalício, tá? Então, o Júlio César, quando ele consegue vencer, né, os outros inimigos seus, ele vai se consolidar no poder, vai se tornar um ditador vitalício, e aí sim, né, já vai estar sendo feitas as bases para o início do último período do Império Romano, né, da Roma Antiga, que é o período do Império. Só para lembrar, quando eu falo em história de Roma, eu tenho 3 fases, né? Eu tenho a fase da monarquia, eu tenho a fase da república e tenho a última fase do império. Então, quando Júlio César ele conquista o poder, né, ele já vai estar encaminhando as bases do governo para a fase imperial, e de certa forma eu posso falar, né, que o Júlio César ele já vai estar preparando Roma para se tornar, né, um império. Tudo bem? Lógico que, pelas brigas do poder, o Júlio César também vai acabar sendo o que, professor? Também vai acabar sendo morto, né? E aí que soltam aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, filho meu, né? Então, está relacionado com a morte do Júlio César. Morre Júlio César, começa o segundo triunvirato. Meu Deus do céu, outro triunvirato. Não deu certo o primeiro, vamos ver o que vai acontecer com o segundo. Então, após a morte de César, né? Só para lembrar, César vai virar depois sinônimo de título, né, do imperador, e não nome necessariamente, tá? Então, após a morte de César, do Júlio César, o poder passou para o Marco Antônio, 1, para o Lépido, 2, e para o Otávio, 3, triunvirato, né? Que era sobrinho de César. E eles vão fazer o quê? Para administrar o Império Romano que estava surgindo, eles vão dividir, né, o Império em 3 regiões. Então, nessas 3 regiões, Marco Antônio fica com a Ásia, Lépido fica com a África e Otávio fica com a Europa. Será que vai ficar tudo calmo e tranquilo? Eu acho que não, para variar, né? E o que vai acontecer? Após o afastamento de Lépido, né, o Lépido vai ser afastado, esse mundo que havia sido dividido em 3 partes, já vai ser dividido em 2 partes, né? Marco Antônio com o Oriente e Otávio com o Ocidente. Vocês acham que vai resolver o problema ou não? Mais mudanças, evidentemente, tá?
Em Alexandria, Marco Antônio vai se apaixonar pela Cleópatra, né? Otávio trama contra Marco Antônio e o destrona junto com a Cleópatra. Então, o triunvirato, o segundo triunvirato também não deu certo. Se no primeiro o Júlio César vai assumir o poder, agora no segundo, quem vai assumir o poder vai ser quem? Vai ser Marco Antônio, tá? Então, Marco Antônio vai se tornar um nome forte do Império Romano, né? Marco Antônio vai se tornar o cara do Império Romano, e o Marco Antônio, sim, eu posso dizer que ele vai se tornar realmente o primeiro imperador do Império Romano, e aí eu já começo a fase, né, imperial da Roma Antiga, tudo bem? Então percebam que esse assunto é um assunto fácil, professor? Não, não é um assunto fácil, é um assunto difícil, né? É um assunto gostoso, mas é um assunto que principalmente na parte política, né, eu tenho vários reveses. Então uma hora um grupo está no poder, outra hora outro grupo está no poder, uma hora a elite coloca um, aí a elite fica descontente, tira o cara, coloca o outro, e aí vira uma salada de frutas, realmente, tá? Não é fácil, mas é um assunto importante, é um assunto que sempre é cobrado, geralmente em vestibulares, né? Da videoaula de hoje, mas uma das coisas que eu não posso esquecer é o quê? Eu não posso esquecer da questão do pão e circo, né? Que no finalzinho da República e começo do Império, o governo romano ele começou o quê? A adotar estratégias para evitar revoltas populares, né? Então, o pão e circo foi uma importante estratégia para acalmar a população. Tudo bem? Lógico, né, que esse é apenas um dos vários aspectos importantes da videoaula de hoje. Eu não posso esquecer, né, que todos os que tentaram melhorar a vida do povo foi duramente perseguido pela elite. Lembra o caso lá dos irmãos Graco, lembra o caso lá do Mário, né? Da videoaula de hoje importante também, não posso esquecer a questão, né, dos triunviratos que foram criados, né? O primeiro triunvirato destacando Júlio César, né? Depois no segundo triunvirato destacando-se, né, o Otávio, né, que vai se tornar realmente, né, o primeiro imperador de Roma, o grande primeiro imperador romano, Otávio, né, Augusto. Tudo bem, pessoal? Uma videoaula um pouco tensa, de muito conteúdo, de muita informação, de muitos detalhes, mas uma videoaula importante para eu compreender o Império Romano, né? Que já está começando a encaminhar para o seu final, para o seu período de crises, para a sua desfragmentação posterior, tá bom? Daqui mais ou menos 300 anos, né, dessa época aqui, o Império Romano vai ser todo fragmentado, né, e os romanos vão entrar em decadência total, tá bom? Mas isso é um assunto ainda para mais uma videoaula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, prof.leandrooliveira@gmail.com. Manda um e-mail, eu respondo para vocês com muito prazer, tá bom? Eu espero que a videoaula tenha sido útil para vocês e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Até mais.